Eu vou resolver duas questões sobre a hanseníase para aumentar mais a conscientização e o conhecimento sobre a doença. Questão número 5. A hanseníase pode afetar a saúde reprodutiva masculina em qual contexto? Alternativa A. Quando associada a doenças sexualmente transmissíveis. B. Em casos multibacilares avançados com comprometimento testicular. C. Quando o paciente usa corticoides por mais de 30 dias. E alternativa D. Se o paciente tiver histórico de varicocele. Para a gente abordar esta questão, veja alguns artigos interessantes. Este artigo, publicado na revista Leprosy Review, fez um estudo com 40 homens com hanseníase. Esses homens foram entrevistados, a média de idade deles era de 53 anos e o diagnóstico de hanseníase tinha sido feito numa média de 39 anos. 32% dos homens relataram disfunção erétil, 30% disfunção ejaculatória, 15% diminuição de libido e 17,5% relataram que desenvolveram infertilidade após o diagnóstico da hanseníase. Este é um outro estudo muito interessante que fez uma revisão do acometimento testicular e epididimal provocado pela hanseníase. E este artigo demonstrou que estas lesões testiculares e epididimais, elas são comuns apenas na forma de hanseníase virchoviana, tanto com alterações macroscópicas como alterações microscópicas. A hanseníase virchoviana deve ser encarada como uma doença sistêmica e pode sim manifestar alterações nessa região. Este artigo fez uma revisão bem bacana e mostrou que os testículos eles são acometidos em 3/4 dos pacientes e as modificações do acometimento histológico eles incluem fibrose e atrofia do testículo, atrofia numérica dos túbulos seminíferos, inclusive com compressão por causa daqueles macrófagos espumosos no interstício, levando à perda de célula germinativa e várias outras alterações. Hiperplasia e aglomerados de células intersticiais, ou seja, veja só a quantidade de alteração testicular que a hanseníase virchoviana pode apresentar. Já as alterações epididimais são menos frequentes, em 15% dos casos, mas não são desprezíveis, porque elas podem ter desdobramentos, complicações sérias. Por exemplo, infiltração celular densa fora da parede do túbulo epididimal, com compressão acentuada e obstrução do lúmen, da cauda epididimal nodular, com linfócitos e células plasmáticas, com a cabeça e corpo colapsados. E a coloração de Zil-Nilsson, que é uma coloração específica para ver o bacilo álcool ácido resistente, já identificou, é capaz de identificar a bactéria da hanseníase presente no epidídimo. E aí eu gostaria de destacar que o acometimento da hanseníase nesses ambos órgãos, tanto no testículo quanto no epidídimo, são frequentes na hanseníase virchoviana e podem levar a complicações muito graves, como, por exemplo, orquite, azospermia, infertilidade e até mesmo esterilidade. Então, o paciente com hanseníase virchoviana, ele precisa ser avaliado como um todo, com um olhar muito amplo. E para a gente responder essa questão, a alternativa correta é a letra B. A hanseníase ela pode afetar a saúde reprodutiva masculina em casos de hanseníase multibacilares, que é o caso da hanseníase virchoviana, com comprometimento testicular. A hanseníase não tem nada a ver com doença sexualmente transmissível. A hanseníase é uma doença transmitida pela via aérea, pelo ar. O uso de corticoides por 30 dias não afeta o testículo. E a questão do paciente ter ou não varicocele não vai influenciar nesse caso em questão. Próxima questão, questão 6. É utilizado na hanseníase. É uma questão mais antiga, que eu publiquei há mais um tempinho, mas eu estou querendo discutir essas questões para a gente aumentar o conhecimento, aumentar o interesse na hanseníase. Qual destes testes é utilizado na hanseníase? Alternativa A, teste de Montenegro. B, anti-PGL1 ou ML-Flow. C, teste de PPD. Ou D, teste de fixação do complemento. Já sabe a resposta? Quem está me acompanhando tem que saber isso aqui de olho fechado, que é um teste que eu falo praticamente todos os dias. Vamos lá. Vamos ver um pouquinho desses exames complementares, o que eles testam.
O teste de Montenegro, ele também é conhecido como intradermo-reação de Montenegro. É um teste que é utilizado para identificar a infecção por leishmania. Já o PPD, que é conhecido como prova de Mantoux, é um exame utilizado para identificar a presença da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis. Então, o Montenegro é usado na leishmaniose, o PPD na investigação de tuberculose. O teste de fixação de complemento, que é uma outra alternativa da questão, ele é utilizado para diagnosticar algumas infecções virais e fúngicas, várias doenças infecciosas, como por exemplo a coccidioidomicose e várias outras, e não é utilizado na hanseníase. O exame de sangue da hanseníase, o teste complementar da questão é esse, o anti-PGL1 ou ML-Flow. O que é esse exame de sangue? Nessa tela está representada uma bactéria. Esse bastão vermelho é a bactéria da hanseníase. Eu peguei e fiz uma ampliação daquela parede da bactéria. O que tem na parede da bactéria? A gente tem a membrana plasmática, a parede celular, o folheto exterior e a cápsula. A cápsula é a parte mais externa da bactéria. Existem inúmeras estruturas nessa região da bactéria da hanseníase, mas uma em específico é 100% só da bactéria da hanseníase. Essa que está circulada aqui em vermelho, que está colorida. É o PGL1, que é um glicolipídio fenólico, é um trissacarídeo específico da bactéria da hanseníase. E esse PGL1 tem afinidade por uma partícula da célula de Schwann. Então, olha só, o PGL1 é um glicofosfolipídio constituinte da parede celular da bactéria e que tem afinidade por receptores da célula de Schwann. E é esta afinidade do PGL1 que faz com que a bactéria da hanseníase se conecte no nervo e entre dentro do nervo. O exame anti-PGL1 pode ser feito por sorologia ELISA, que é o que está aqui na tela, o nome. Esse exame só é feito em centro de referência para pesquisa. Até o momento a gente não tem isso disponível em laboratórios comuns, mas a gente tem atualmente esse mesmo exame, o anti-PGL1, por teste rápido, por imunocromatografia. E o teste é esse que está aqui na tela, que é o kit BioClean Fast ML Flow. BioClean é o laboratório que produz o teste rápido. Eu coloquei a imagem, o nome do laboratório, porque é o único laboratório do mundo que tem a patente do teste rápido. Só existe um único exame de sangue, um único teste rápido para hanseníase no mundo. Ele é da BioClean. O nome deste teste rápido a gente conhece popularmente como teste rápido, mas ele também é chamado como ML Flow, que é a forma como ele está registrado na Anvisa. Eu coloquei até o número de registro da Anvisa aqui na tela, ou também IgM anti-Mycobacterium leprae. Quem precisar fazer esse exame, ele consegue encontrar com esses nomes, com esse registro nos laboratórios. E eu fiz questão de destacar aqui nessa tela que eu declaro não ter nenhum conflito de interesse com a BioClean, nem com nenhum outro laboratório que possa interferir na minha apresentação, na minha divulgação. E essa declaração de ausência de conflito de interesse é conforme rege o Código de Ética Médica, conforme rege a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a resolução do Conselho Federal de Medicina. Aqui eu coloquei um exemplo do teste rápido negativo. O teste tem que fazer essa linha C controle para ele ser válido. Se a linha T do teste não aparece, o teste é negativo. Se a linha do T do teste aparece, o teste é positivo. Quando ele é positivo, foi identificado o anticorpo anti-Mycobacterium leprae. O teste positivo, o exame de sangue da hanseníase positivo, ele é um biomarcador de infecção individual. Quem tem o exame de sangue positivo está infectado com a bactéria da hanseníase. E eu tenho duas formas de interpretar. Esse paciente ele tem um anticorpo e tem a bactéria, mas pode ser que o anticorpo esteja sendo eficiente para proteger os nervos da bactéria. Apesar de ter o teste positivo, ele não tem a doença. Outra forma de interpretar o teste positivo é: ele tem os anticorpos e tem a bactéria, mas tem a bactéria há tanto tempo, que a quantidade de bactéria no seu organismo é maior que a capacidade de proteção dos anticorpos. Essas bactérias rompem a barreira de proteção do anticorpo, chega lá no nervo, entra no nervo e começa a provocar a doença hanseníase. Então, eu não posso usar o teste rápido como única ferramenta para dar diagnóstico. Mas quando positivo, a possibilidade de ele ter a doença
aumenta bastante. O teste negativo, ele não exclui a doença. Por quê? O teste rápido, qual que é o alvo do teste rápido? É o PGL-1, que é o antígeno. A gente faz a busca de anticorpo. Nem todo mundo produz anticorpo frente à exposição da hanseníase, frente à exposição a essa bactéria. Existem uma parcela considerável de pessoas que, quando tem contato com a bactéria, tem uma resposta celular e aí produz outros tipos de células de defesas que não são identificadas pelo teste rápido. É possível você ter a doença hanseníase com um teste rápido negativo. Então, não pode parar no teste rápido negativo uma investigação se você tiver sintomatologia. E nem sempre a marcação do teste é tão evidente como da tela anterior. Às vezes é uma linha um pouco mais fraca, mas é importante ter atenção e saber interpretar. É um teste simples que a leitura desse teste é visual. No âmbito do SUS, esse teste ele está apenas para comunicante. A pessoa só consegue fazer o teste rápido pelo SUS se ela for comunicante, se ela morar com alguém que estiver em tratamento de hanseníase. E ela não pode ser diagnosticada. Se ela for à avaliação do posto pelo SUS e o médico do SUS identificar a hanseníase nela, ela não vai ter direito ao teste rápido. Mas se o médico não fechar o diagnóstico clínico, aí sim ela consegue fazer o teste rápido. Mas o teste rápido ele é encontrado no mercado privado. Laboratórios e farmácias estão fazendo o teste rápido para a hanseníase também. Então a resposta da questão, alternativa B, anti-PGL1 ou ML-Flow são os testes utilizados na hanseníase. Na verdade é o mesmo nome, né? O anti-PGL1 ou anti-Mycobacterium leprae ou ML-Flow ou teste rápido para hanseníase. O teste para Montenegro é leishmaniose, o PPD é tuberculose e a fixação de complemento é para uma lista de doenças infecciosas, virais e fúngicas. Como considerações finais para essas duas questões, vamos lá. A hanseníase virchoviana deve ser encarada como uma doença sistêmica. A importância de avaliar de forma multidisciplinar o paciente com hanseníase. Dependendo do caso, pedir uma avaliação com fisioterapeuta, com oftalmologista, com urologista, com neurologista e acompanhar esse paciente de uma forma como um todo. Os exames complementares eles são muito valiosos na investigação da doença, mesmo na busca pelo diagnóstico precoce, mas não substituem o exame clínico. E o exame de sangue específico para hanseníase existe sim, que chama anti-PGL1. Eu finalizo com aquela imagem que eu gosto de destacar dos números oficiais e da realidade epidemiológica, que são dados bem distintos, e convidar você a se inscrever nas minhas redes sociais, a me contar aqui nos comentários o que você achou destes dois casos. Você respondeu com facilidade? Teve alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Tá gostando do conteúdo? Marca seus amigos, compartilha nos grupos todos e vamos aumentar o conhecimento, a conscientização, o interesse dessa hanseníase. Nós precisamos de mais pessoas no time de quem enfrenta a doença, de quem divulga, de quem compartilha conhecimento. Conte sempre comigo, porque o meu propósito aqui é multiplicar o conhecimento para ajudar cada vez mais pessoas. E você que está sofrendo com problema nos seus nervos, está esperando o quê para investigar a hanseníase de forma criteriosa? Até as próximas questões.